Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E nesse vídeo, meus irmãos, nós estaremos estudando o livro de Apocalipse, especificamente as cartas que Jesus pediu para o apóstolo João escrever para as 7 igrejas. E nesse estudo, vamos falar sobre a igreja de Tiatira. E eu gostaria que vocês acompanhassem esse estudo com Bíblia em mãos e vamos ler o texto bíblico. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seu filho, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. E de todas as cidades mencionadas no livro de Apocalipse, Tiatira, meus irmãos, era a menos importante entre as 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. A cidade de Tiatira, por exemplo, estava bem situada nas rotas comerciais e isso trazia muita oportunidade de comércio e trabalho. Porém, um ponto mais importante dessa cidade é que Tiatira tinha muitas festas religiosas e adoração a deuses pagãos, e a pressão para que os cristãos, os cidadãos dessa cidade, participassem de festas religiosas e movimentassem a economia da cidade era muito grande. E esse centro comercial de Tiatira era controlado por guildas. E o que seria isso? Eram sindicatos comerciais. E por que isso é importante de comentarmos? Porque os membros da guilda, eles eram obrigados a participar das festas em honra aos deuses, comendo as comidas sacrificadas no templo e também praticando promiscuidade sexual nas adorações religiosas. As festas nos templos pagãos, meus irmãos, eram caracterizadas por orgias e muita imoralidade sexual. E qualquer pessoa cristã que recusasse a participar da festa dos pagãos perdia a simpatia das pessoas, inclusive do comércio e do trabalho secular. E tendo contextualizado um pouco os irmãos acerca dessa cidade, veja no texto bíblico como o nosso Senhor Jesus se apresentou para essa igreja. Jesus se apresenta no verso 18 como Filho de Deus, que tem olhos de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E olhos de fogo, meus irmãos, no mundo antigo, era utilizado para descrever que Deus estava irado ou a sua ira estava se acumulando cada vez mais sobre os seus inimigos ou com uma igreja falsa. E essa descrição que João está fazendo de Jesus, nós podemos encontrar no livro de Daniel, capítulo 10. E antes de nós comentarmos sobre o pecado da igreja de Tiatira, Jesus elogiou as obras da igreja. Veja no verso 19 desse texto, o nosso Senhor mencionou que eles tinham amor, fé, serviço, perseverança. E nós olhamos no Novo Testamento que toda exortação séria e dura vem sempre acompanhada de uma palavra de encorajamento. E a igreja de Éfeso, por exemplo, meus irmãos, ela foi elogiada pelo nosso Senhor por expulsar os falsos apóstolos e impostores na igreja. Era uma igreja bíblica que examinava todos os espíritos, examinava as pregações, porém, era uma igreja que abandonou o seu primeiro amor. Já as obras da igreja de Tiatira estavam em qualidade superior da igreja de Éfeso. Eles continuavam prosseguindo na prática das boas obras, e as últimas, meus irmãos, eram muito mais numerosas que as primeiras. E a igreja de Tiatira, poderíamos dizer que era uma igreja que ajudava os pobres, ajudava os irmãos necessitados, porém, era uma igreja que estava permitindo hereges no seu meio. E realmente, meus irmãos, se analisarmos a igreja de Tiatira, poderíamos dizer que ela era cheia do Espírito Santo, porém, como um câncer, a falsa doutrina estava destruindo aquela igreja. E quantas igrejas dos nossos dias são assim, não é, meus irmãos?
igrejas que valorizam o amor acima do ensino bíblico. O ensino bíblico, meus irmãos, deve estar acompanhado do amor. Infelizmente, muitas igrejas hoje ignoram doutrina, ignoram teologia, não praticam a disciplina na igreja e tudo isso em nome do amor. E na verdade, isso seria um falso amor, pois as escrituras ensinam que Deus corrige quem Ele ama. Será que a igreja, será que nós, meus irmãos, somos muito mais amorosos do que o nosso Deus quando nós dizemos que não corrigimos as pessoas por causa do amor? E muitas igrejas dos nossos dias cometem o mesmo erro da igreja de Tiatira. E muitas igrejas estão tolerando falsos mestres dentro do seu meio. E essa mulher que João se refere como Jezabel estava ensinando aos cristãos que não havia nenhum problema os cristãos participarem dos cultos no templo, comendo carne dos ídolos e inclusive de orgia aos deuses. E ela foi identificada como uma falsa profetisa, ou seja, ela alegava ter uma mensagem direta de Deus e também uma doutrina que ela mesma estabeleceu. E essa é uma das grandes características de falsos mestres, falsas profetisas. Eles alegam que sua mensagem vem diretamente de Deus, como algo secreto que só eles têm. Porém, meus irmãos, o que os cristãos deveriam fazer nesse caso? O nosso Senhor Jesus nos alertou que o fim dos tempos seria caracterizado por uma grande apostasia. No Sermão do Fim dos Tempos, nosso Senhor disse que muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos messias enganariam a muitos. No capítulo 24 de Mateus, onde o sermão do nosso Senhor foi escrito, a palavra engano, meus irmãos, é mencionada no versículo 4, versículo 5, versículo 11 e 24 do Evangelho de Mateus. Analise atentamente na sua Bíblia. O nosso Senhor Jesus enfatizou como um bom judeu para que nós atentássemos a essa advertência dele. Veja, meus irmãos, muitos e não poucos seriam enganados no fim dos tempos. E quantas pessoas dão a devida atenção às palavras do nosso Senhor? E poucas pessoas fazem isso, não é verdade? Os cristãos não devem acreditar em qualquer espírito, mas devem testar tudo à luz da palavra de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. E eles não deveriam ser mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E com toda certeza, meus irmãos, essa falsa profetisa pode ter usado algum ensino de Paulo em 1 Coríntios capítulo 8 sobre comidas sacrificadas e distorceu totalmente seu significado. E uma das características dos falsos mestres é distorcer a palavra de Deus para inúmeros propósitos. E hoje nós vemos falsos líderes de igrejas distorcendo as escrituras para aprovar homossexualidade, aprovando pastores adúlteros, pessoas envolvidas em casos de abusos, pregando e também ensinando na igreja. E a igreja, meus irmãos, que tolera esses tipos de pecados, está sobre o juízo de Deus. E observe atentamente na sua Bíblia como nosso Senhor Jesus se apresenta para essa igreja, meus irmãos. A ira de Deus estava se acumulando cada vez mais com a igreja de Tiatira por causa dos seus pecados. A igreja de Pérgamo e Tiatira, meus irmãos, estavam cometendo pecados semelhantes e Jesus repreendeu essas igrejas por estarem tolerando falsas doutrinas dentro da igreja e inclusive imoralidade sexual. O nosso Senhor Jesus disse essas palavras: tenho contra ti. E o que isso significa? Isso quer dizer, meus irmãos, um descontentamento do nosso Senhor com essas igrejas e adverte elas com juízo caso elas não se arrependam. Em Tiatira, por exemplo, Jesus descreve que essa igreja estava tolerando a doutrina de Jezabel, como vimos, e a palavra em grego é aphiemi. Isso traz um significado de tolerância, consentimento, uma permissão. E o que isso quer dizer? Isso pode indicar que essa igreja estava sustentando financeiramente, tendo tolerância com os ensinos dessa falsa profetisa, ou aquele discurso dos nossos dias: vamos falar do amor e paz entre os irmãos, deixa a doutrina de lado, não é verdade? E um ponto muito importante, meus irmãos, que eu gostaria de destacar é que a palavra tolerar está no tempo presente em grego. E o que isso quer dizer? Meus irmãos, o tempo presente em grego denota uma ação contínua. Nesse contexto, a igreja estava tolerando frequentemente falsos ensinos
e não tomando nenhuma atitude para expulsar essa falsa profetisa. Porém, Cristo está condenando igrejas que não têm disposições de tomar qualquer atitude contra ensinos falsos, inclusive tolerando pecados sexuais entre os seus membros. E não se sabe ao certo, meus irmãos, quem seria essa Jezabel que João se refere nesse texto. Podemos especular que era uma mulher que, através de falsas profecias, fizeram ela líder desse movimento herético dentro da igreja. Porém, o foco principal desse texto é o chamado do nosso Senhor Jesus para que a igreja de Tiatira se arrependa. Veja, meus irmãos, que Jesus chamou toda a igreja ao arrependimento e não somente algumas pessoas de Tiatira que estavam tolerando a falsa doutrina. E a igreja de Tiatira poderia muito bem ser contextualizada com as igrejas libertinas dos nossos dias, né? Igrejas que toleram imoralidade e idolatria nos nossos dias. Num contexto, meus irmãos, de 2000 anos atrás, foi tão claro para se comparar com as igrejas dos nossos dias, não é verdade? E cada vez mais estamos vendo inúmeras denominações sucumbindo ao redor do mundo, tolerando imoralidade dentro da igreja, tolerando práticas homoafetivas. Inclusive, recentemente, uma drag queen, meus irmãos, cantou em umas igrejas episcopais lá em Nova York, nos Estados Unidos, e eu gravei um vídeo a respeito disso, e o link vai aparecer aqui em cima nos cards. E nesse texto, meus irmãos, de Apocalipse, o apóstolo João registra as palavras do nosso Senhor, destacando que a ira de Deus não é somente para os falsos mestres, mas para toda a igreja que aprova tais práticas e não denuncia os falsos mestres. E porque toda a igreja sucumbirá diante do juízo de Deus, meus irmãos, quando a igreja está falhando em repreender falsos líderes, escândalos, o juízo de Deus não vem somente sobre aqueles que estão cometendo pecados, mas também sobre a igreja toda, por causa da sua negligência em expor o erro. E a igreja de Corinto, por exemplo, semelhantemente, meus irmãos, não repreendeu um homem que cometeu um ato de incesto tendo relações com a sua madrasta, e aquilo causou escândalo na igreja, inclusive entre os gentios. E o apóstolo Paulo repreendeu a igreja porque eles não expulsaram esse homem da igreja. A reputação da igreja de Corinto estava sendo manchada por causa disso. E os cristãos da igreja de Corinto estavam tendo associação com esse homem, comendo na mesa com eles, que era um ato de intimidade muito próxima que os judeus consideravam. E quando lemos o verso 21 desse texto, o nosso Senhor Jesus descreve que ele deu tempo, meus irmãos, para que a igreja se arrependesse. Porém, a falsa profetisa não quis se arrepender. E nós vemos através desse texto que já não era o primeiro alerta que o nosso Senhor Jesus trouxe para aquela igreja. Com toda certeza, o apóstolo João, antes do seu exílio na ilha de Patmos, meus irmãos, ele alertou os cristãos acerca das falsas doutrinas e inclusive dessa falsa profetisa. E a palavra em grego que João usa é chronon e traz o significado de um período ou uma duração de tempo para se efetuar algo, ou seja, essa falsa profetisa Jezabel, ela recebeu, meus irmãos, um certo período para se arrepender. Veja como o nosso Deus é gracioso, meus irmãos. Nós lemos nas Escrituras que Deus não demora com suas promessas, mas é paciente e dá oportunidade para que todos se arrependam. Ninguém pode acusar Deus de agir apressadamente, pois nosso Deus é justo com todos os homens. E na verdade, meus irmãos, se Deus não fosse misericordioso conosco, todos nós estaríamos no inferno, não é verdade? Mas por causa do nosso Senhor Jesus, nós temos a redenção. Mesmo com todos os pecados, o nosso Senhor Jesus chama a igreja de Tiatira ao arrependimento. Porém, nós vimos que essa falsa profetisa, ela não quis se arrepender. E qual foi a sentença do nosso Senhor? Analise na sua Bíblia do verso 22 ao 23 desse texto. Nós chegamos ao juízo de Jesus sobre a igreja. Eu não gostaria de me delongar com todos os termos técnicos desse texto, meus irmãos, mas eu quero ir ao ponto importante. O nosso Senhor Jesus fala que lançará a falsa profetisa numa cama e vai matar todos os filhos dela, ou seja, os seus seguidores. Porém, o que seria essa cama? O uso de doença, meus irmãos, como juízo de Deus, era muito comum tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E um exemplo claro disso nós encontramos na Ceia do Senhor, onde o apóstolo Paulo escreveu que muitos ditos cristãos
estavam participando da ceia de um modo indigno, estavam morrendo e ficando também doentes, meus irmãos. Veja, a participação da ceia é algo que devemos examinar com muito cuidado, meus irmãos. E concluímos que Jesus está retirando suas restrições graciosas e entregando essa falsa profetisa e seus seguidores a Satanás, caso eles não se arrependam. E por que o nosso Senhor Jesus adverte essa igreja, meus irmãos, com juízo tão severo? Nós lemos nas Escrituras que Deus é um fogo consumidor. Não podemos adorar a Deus, meus irmãos, de qualquer maneira. E essa igreja estava oferecendo uma adoração a Deus que provocou a sua ira. Deus não divide a sua glória com ninguém. E o alerta de Jesus serve para todas as igrejas. Paulo asseverou essa verdade, Jesus, afirmando que devemos repreender aqueles que vivem na prática do pecado na presença de todos. E tudo isso para quê, meus irmãos? Para que os demais temam. Quando nós lemos no livro de Atos, Ananias e Safira, eles pecaram contra o Espírito Santo e eles foram mortos diante de toda a congregação. E aquilo, meus irmãos, despertou um grande temor na igreja. Juízos severos são para nos lembrar que Deus não é um Papai Noel, Deus não é nosso amigão, Deus é um fogo consumidor que tem olhos como os de chama. Foi assim que o nosso Senhor Jesus se apresentou para a igreja de Tiatira. E esse texto de Apocalipse, meus irmãos, pode ser muito bem contextualizado com as igrejas dos nossos dias. Inúmeras igrejas estão sofrendo pressões do mundo para aceitar a agenda do movimento LGBT. E infelizmente, inúmeras igrejas têm se dobrado a esse tipo de libertinagem ao redor do mundo e tolerar o pecado da homossexualidade na igreja, práticas libertinas, adultério, entre outros inúmeros pecados, sem nenhum tipo de correção, meus irmãos, é uma ofensa ao nosso Senhor desde os primórdios da igreja. E qualquer cristão, igreja, pastores que ousem contribuir com essas igrejas heréticas financeiramente, seguindo-as ou aplaudindo suas obras más, estão sendo cúmplices das trevas, e o juízo de Deus, meus irmãos, não tarda contra essas denominações. E a palavra final do nosso Senhor Jesus é que essas igrejas, meus irmãos, se arrependam. E esse foi mais um estudo no canal, um pouco longo, quase uma pregação, mas espero que esse estudo abençoe todos vocês. Se vocês gostaram, deixe o like, isso ajuda no crescimento do canal. Comente também a opinião de vocês a respeito da igreja de Tiatira e o que vocês aprenderam nesse estudo. E se vocês são novos no canal, se inscrevam, ative a opção receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos no canal. E se vocês quiserem também contribuir financeiramente com o trabalho que eu realizo no YouTube, a orientação vai estar disponível na descrição de todos os vídeos no canal. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.